Olá, como vai? Um meu grande abraço para toda a família SW. Para os que não me conhecem, eu sou o Dr. Danilo Moretti, sou geneticista da cidade de Botucatu, aqui da Universidade Estadual Paulista. E também sou atualmente o diretor científico da ABSW, da Associação Brasileira de Síndrome de Williams. Neste momento que nós estamos vivendo uma pandemia terrível, não preciso explicar muito sobre ela, sobre esse novo vírus, todos já ouviram muito nesse ano todo que se passou. Eu gostaria apenas de esclarecer algumas dúvidas com relação à vacinação. A vacinação que nós estamos tendo, primeiro, vacina é algo extremamente benéfico, foi por causa dela que nós tivemos um incremento na qualidade de vida, na idade das pessoas, pois há muitos anos vem sendo desenvolvida a vacina para uma série de vírus, para uma série de bactérias, e com isso a gente tem conseguido salvar muitas vidas. E agora não é diferente. Como nós estávamos com uma pandemia terrível, estamos numa pandemia terrível, os laboratórios rapidamente desenvolveram vacina. E eu digo rapidamente porque nunca isso aconteceu antes na história da humanidade, de tão rápido que foi essas vacinas. E, ao mesmo tempo que desenvolveram rapidamente, nós estamos vendo no resto do mundo uma vacinação ocorrendo rapidamente. Em vários países, como por exemplo Israel e Inglaterra, hoje, 10 de março, domingo, já temos mais de metade das populações desses dois países vacinadas. Temos um grande número de pessoas também sendo vacinadas nos Estados Unidos, com qualquer uma das vacinas que tem sido desenvolvida. Hoje já existe mais de 6 vacinas aprovadas em vários países. Aqui no Brasil nós só temos 2 por enquanto aprovadas. A Covax, que é desenvolvida pelo Instituto Butantan, e nós temos a AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, desenvolvida com a Fiocruz no Rio de Janeiro. Lembrando que essas duas entidades científicas são extremamente sérias, são as melhores entidades de vacinas, de produção de vacinas da América Latina, e elas não colocariam seus nomes numa vacina que não fosse realmente eficaz, que não fosse realmente segura para a população brasileira. Eu digo isso porque muita gente tem perguntado sobre a segurança das vacinas. As vacinas são extremamente seguras. A partir do momento em que elas são revisadas pela Anvisa, ou seja, que toda a documentação é revisada pela Anvisa, e a Anvisa autorizando, lembrando que a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a partir desta autorização, você pode ter certeza que a vacina é boa, tá certo? Qualquer uma das duas que estão sendo aplicadas ou qualquer outra que vier a ser incorporada no Sistema Nacional de Vacinação, de imunização, que é o sistema extremamente eficaz também. E aí, como é que fica os nossos Williams? Muito bem, nós temos o Williams bebês, temos o Williams crianças, temos o Williams adolescentes e temos o Williams adultos, tá certo? Esta vacina, qualquer uma delas, seja a Coronavac, seja a Oxford AstraZeneca, essas duas vacinas não foram testadas em indivíduos abaixo de 16 anos. Por quê? Porque este é um grupo extremamente restrito de risco para a infecção, tá certo? Assim sendo, eles correram para testar principalmente em adultos e pessoas com mais idades.
Então, essa vacina não foi testada num grupo chamado abaixo de 16 anos e não foi testada, por exemplo, em mulheres grávidas. Até o momento, claro que estudos estão sendo feitos para desenvolver ou para, desculpe, para poder também abranger esse público, tanto mulheres grávidas quanto jovens abaixo de 16 anos. Porém, hoje, isso não é possível. Então, todos aqueles que estão abaixo de 16 anos, seja com deficiência, seja pessoas de qualquer faixa etária abaixo dos 16, não estão recomendados a tomar vacinação, tá certo? Então, os nossos Williams abaixo de 16 anos não têm indicação para estas vacinas, uma vez que elas ainda não foram testadas. Muito bom. E os acima de 16 anos? Bom, os acima de 16 anos, nós temos inicialmente um grupo chamado prioritário. E este grupo prioritário para vacinação, ele foi escalonado pelo Ministério da Saúde diante do Sistema Nacional de Imunização. E este tipo de vacinação, eles lançaram um protocolo de prioridades, que logo depois do meu vídeo eu vou postar uma foto, onde chama bem a atenção, uma foto extraída diretamente do site do Ministério da Saúde, indicando quais são os grupos prioritários. Atenção! Indicando é o seguinte, que não estão obrigando ninguém a seguir aquilo. Cada estado tem a sua autonomia e cada município também tem autonomia de definir como serão os grupos prioritários, tá certo? E nós vamos ver depois, dentro dessa fotografia, eu peguei da tela, né, do computador, que lá está escrito em relação aos deficientes. Primeiro, deficiente institucionalizado, o que significa aqueles que estão internados, quer em hospitais, quer em algum outro instituição que abriga deficientes, tá? Esses têm prioridade. E segundo, que fala de deficiência, indivíduos com deficiência permanente grave. Atenção, tem a palavra grave. Os pacientes com síndrome de Williams têm deficiência permanente, que é uma deficiência intelectual leve ou moderada, tá certo? Porém, não é grave, não é uma deficiência mental grave. Portanto, os Williams, mesmo os acima de 16 anos, eles não se encaixam perante as prioridades elencadas ou indicadas pelo Ministério da Saúde, tá certo? Bom, mas o meu tem comorbidade, meu filho tem comorbidade, ele é acima de 16 anos, porém ele tem obesidade, tem diabetes e tem cardiopatia. Tá, então ele vai se encaixar, tira a deficiência, tira que ele é deficiente e veja quando será a vacinação para esses grupos que têm comorbidades, tá certo? Claro, se você tem um indivíduo com síndrome de Williams acima de 60 anos, e nós temos no Brasil indivíduos com síndrome de Williams acima de 60 anos, eles entram no grupo dos 60 anos, acima de 60 anos, independente de ser Williams ou não, tá certo? Outra coisa que é muito importante dizer, a vacina não faz mal. Vacina não causa autismo. Tudo isso é fake news, tá certo? Ou é notícias mentirosas, tá certo? Nós temos que vacinar, e não é esta vacina que não causa autismo. Nenhuma vacina causa autismo. Nenhuma vacina causa alguma outra doença. Ela é feita para proteger de doenças, não para causar doenças.
Então, se ela causa uma doença, ela não é liberada no mundo. Como eu já disse, bilhões de pessoas já foram vacinadas. Ninguém desenvolveu nenhuma comorbidade grave, ninguém morreu porque tomou a vacina, ninguém desenvolveu autismo. E nós estamos falando de milhões de pessoas na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Rússia, em Israel. Por que é que isso ia acontecer no Brasil? Tá certo? Então, isso é mentira, é uma maneira de falsificar a verdade. Por quê? Assim você não vai se vacinar, sobra mais vacina para os outros, tá certo? Por favor, não. As únicas coisas que uma vacina pode causar são pequenas alterações, tipo, alguns indivíduos podem desenvolver dor de cabeça, alguns indivíduos podem desenvolver dor no corpo, alguns indivíduos podem desenvolver uma dor no lugar que tomou a vacina, tá certo? Nenhum indivíduo vai se tornar jacaré, nenhum indivíduo vai se tornar qualquer bicho. Isso nunca aconteceu com nenhuma vacina. Nós já estamos falando de mais de 50 anos de experiência em vacinação. Nunca isso aconteceu, tá certo? Isso é fake news, isso é mentira, tá? Então, por favor, não espalhem esse tipo de mentira. E lógico que a Associação Brasileira da Síndrome de Williams, então, compactua com todo tipo de vacinação, não deixe a carteirinha de vacinação dos seus filhos de outras vacinas. O sarampo está passando pelo Brasil. Se você não tem a vacina do sarampo no seu filho, ele pode morrer, não de Covid, mas de sarampo, tá certo? Hoje nós estamos vendo o recrudescimento em algumas regiões do país de febre amarela. Seu filho tem que ter febre amarela, se for das regiões onde nós estamos vendo ocorrer febre amarela, tá certo? Então, nós temos que manter a carteirinha de vacinação dos seus filhos em dia, principalmente os abaixo de 16 anos. Então, não vão ter vacinas por enquanto para os abaixo de 16 anos, mas tem um monte de outras vacinas. E dentro de instantes, agora no mês de abril e maio, devemos começar a vacinação da gripe sazonal, ou seja, a gripe que tem todo ano, e é uma vacina nova. Então, aí sim, todos os Williams têm direito de tomar e devem tomar a vacina da gripe, tá certo? Então era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Nós estamos sempre à disposição para ajudar a responder a parte mais científica e a parte da ciência, porque é a ciência que salva vidas, tá certo? Como já salvou milhões e milhões de vidas pelo mundo afora. Que tenham todos um ótimo domingo, um ótimo final de domingo e uma semana muito tranquila. Um grande abraço.